Pai do Senhor, ibadianos, tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram a semana? Tudo em paz, tudo tranquilo? Hoje nós estamos aqui no nosso última aula, né? Última aula, tratando sobre evangelismo, né? Estivemos tratando sobre evangelismo e hoje a nossa última aula sobre esse assunto do curso médio de IBAD, tá? Aula passada concluímos o capítulo 2, não é isso? Capítulo 2 da unidade 3, correto? Capítulo 2 da unidade 3, falando aí sobre as características, né? Perfil do evangelizador, as características indispensáveis para o evangelizador. Hoje nós vamos aqui para nosso capítulo 3, tá? Capítulo 3 na página 131. Então, daqui a pouco vamos falar também aí sobre nossa prova, tá? Como será a prova, de que maneira será. Então, participe aí, vamos até o final. Já estamos na última aula desse assunto. Tenho certeza que temos aí ainda alguma coisa a nortear para vocês quanto a essa questão do evangelismo. Então, vamos lá? Deixa eu pegar os slides aqui, para a gente poder ter acompanhar aí pelos slides. Eu creio que fica melhor, como eu disse para vocês, para a gente não perder o norte, né, do assunto, para a gente não ir muito longe. Então, deixa eu passar aqui, aula 1, aula 2. Pronto. Então, nós estamos na unidade 3, a excelência na comunicação da mensagem evangelística, unidade 3. Vamos falar sobre a equipe da evangelização. A garganta está bem seca aqui, deixa eu só preparar uma água. A importância da evangelização. Enquanto isso, mais alguns colegas entram aí, vão entrando. Esse assunto, né, até deixei na tela aí para vocês, o que é uma equipe, né? O que é uma equipe. Antes de tratar, é um assunto fácil, né? É um assunto que não temos tanta dificuldade assim para falar sobre ele. É algo que é fácil para você compreender, para você entender. Até o comentarista ele diz que a pergunta o que é uma equipe é uma pergunta que parece simples, né? Assim como a resposta porém uma coisa é certa, né? Uma equipe não é apenas ter um grupo de pessoas ali reunidas fazendo algo específico não é isso só uma equipe, tá? Só está fazendo uma coisa específica, não. Eu quero ler contigo lá em Gênesis capítulo 11, Gênesis capítulo 11, uma passagem conhecida pela maioria de vocês, se não por todos vocês. Tivemos uma campanha aí, estamos iniciando uma campanha aqui na igreja, acho que a garganta deu uma complicaçãozinha aqui. Então, Gênesis 11, 6. Se você tiver uma Bíblia aí, abra aí, Gênesis capítulo 11, versículo número 6. Deus disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Vocês estão ouvindo bem? Eu estava com um retorno aqui, só para ver se está saindo o áudio, mas está, né? Estão ouvindo bem aí? Qualquer coisa vocês vão comentando aí, tá bom? A gente vê o que a gente faz aqui para melhorar. Então, é uma passagem que trata lá quando o povo resolveu construir a torre, né? E naquela construção o objetivo deles era mostrar a grandeza deles, né? Mas vamos focar aqui no que a palavra diz, nesse ponto. A palavra diz que, dependendo da versão, vai estar até assim, no mesmo falar, né? Que fala a mesma língua, mas dependendo da versão, vai estar dizendo assim, o povo era um e tinha o mesmo falar, por isso não haveria restrição para tudo que eles intentassem fazer. Então, um ponto importante no trabalho em equipe é
todos terem o mesmo falar, todos falarem a mesma língua, conversarem o mesmo pensamento, como Paulo orienta em Coríntios, né? Que falassem a mesma coisa, que eles tivessem uma mesma disposição mental, um mesmo parecer. E se eles fizessem isso, o resultado disso aí é que seriam uma unidade, né? E não uma mera união de crentes. E tem algo interessante sobre esse assunto aí. Qual é a diferença entre união e unidade? Eu creio que uma parte de vocês já até saibam, já tenham ouvido isso aí. União tem uma comparação bacana, eu gosto dela, que diz assim que união é ter muitas batatas no mesmo saco, né? Enquanto unidade é quando essas batatas são cozidas e amassadas, tornando-se então um purê dentro de um prato. Então, a unidade, ela tem um preço de fogo, né? É um preço de fogo, a batata tem que ir para o fogo. É um preço de quebrantamento, a batata tem que ser amassada. Ou seja, é como se estivéssemos dizendo aqui que sem o fogo do Espírito Santo e sem a renúncia do ego, não há unidade. Só tendo o fogo do Espírito Santo e tendo a renúncia do ego é que podemos falar a mesma língua, é que teremos a mesma disposição mental, o mesmo pensamento, né? Então, tendo isso aí em vista, nós podemos dizer que o trabalho de equipe é essencial para que tenha êxito, então, o projeto de evangelismo. Então, isso aí é um conceito importante para você levar para a equipe de evangelismo e em todas as outras equipes que tiver aí dentro da igreja que você faz parte. Unidade e não uma mera união. Repito, unidade e não uma mera união. Interessante aí, quando se fala de equipe, tem aí algumas diretrizes que é importante que a equipe tenha noção, tenha conhecimento dessas diretrizes para que se alcance, então, o objetivo que desejarem, né? Primeiro, é bom lembrar que se cada um remar aí para o seu lado, sem se importar com os outros, sem se importar com os demais, isso aí não é um trabalho de equipe. Até o escritor coloca isso, se cada um remar para o seu lado, puxando água ali para o seu lado, isso aí não é um trabalho em equipe, né? A equipe precisa ter um trabalho em conjunto, a equipe precisa ter compromisso, a equipe precisa ter responsabilidade, a equipe precisa ter ajuda mútua, um ajudando o outro, a equipe precisa de boa comunicação, né? Então, essas aí são algumas diretrizes para uma equipe, tá certo? Tem um artigo, acho que eu ainda deixei ele bem aqui, que eu separei, que fala sobre como é que uma equipe deve trabalhar. Usa o exemplo dos gansos. Eu vou mandar para vocês no zap do grupo, tá bom? Vou mandar para vocês no zap do grupo, mas eu vou ler aqui. O porquê que nós temos que ter uma equipe, o porquê que a equipe precisa compreender a importância de cada um e como é que uma equipe deve trabalhar. Esse artigo aqui diz assim: quando você vê gansos voando em V, pode ficar curioso quanto às razões pelas quais eles escolhem voar dessa forma, que é voar em V. Os cientistas analisaram e fizeram as seguintes descobertas. Tem até na internet, mas eu vou mandar para você também. Eles fizeram a seguinte descoberta. Primeiro fato deles andarem em V. À medida que cada ave bate suas asas, ela cria uma sustentação para a ave seguinte. Voando em V, então, o grupo inteiro consegue voar pelo menos 70% a mais do que se cada ave voasse isoladamente. Então, é como se ela estivesse quebrando o vento ali na frente, para a que vem atrás vai ter mais impulso, né? Para poder chegar mais rápido. O segundo fato dos gansos voarem em V é que sempre que um segundo fato interessante é que sempre que um ganso sai fora da formação,
e imediatamente sente o peso ele imediatamente sente o peso de voar só. Quando ele sai da formação, ele sente o peso de voar só. Ele rapidamente retorna para a formação. Então, fazer o evangelismo sozinho não vai, mas em equipe é mais fácil. A pessoa, quando tenta fazer sozinho, ele vai sentir o peso. O terceiro fato é que quando um ganso líder ele se cansa, ele reveza. Ele vai lá para trás do V, aonde o vento está mais leve, né, que os outros já vêm quebrando o vento. Então ele vai lá para trás renovar suas forças, enquanto o outro vai e toma a frente. Então é interessante que esse revezamento. O quarto fato interessante é que os gansos que vão atrás na formação, eles grasnam, eles ficam fazendo barulho, né, o tempo todo, para que aqueles que estão à frente, eles mantenham o ritmo, mantenham a velocidade. Isso é um fato, né? Que todos necessitamos de quê? De estímulo, de elogio, de apoio para podermos avançar em nosso trabalho. Isso, nós como cristãos, não pode ser o nosso fator que nos leva a fazer alguma coisa. Mas que quando isso existe numa equipe, num grupo, olha, parabéns, vai lá, você fez certo, vai dar certo, dessa vez não foi muito assim, mas na próxima vez vamos conseguir, vamos lá. Então isso aí acaba motivando os outros que estão à frente. E o quinto fato é que quando um ganso, esse fato é interessante, quando um ganso adoece ou se fere e deixa o grupo, 2 outros gansos saem da formação e o seguem para ajudar a protegê-lo. E acompanham ele até a solução do problema. E então, depois do problema solucionado, eles reiniciam a jornada, ou no seu grupo original, mas se eles estiverem muito para trás, o grupo já foi muito à frente, eles se ajuntam ali a um novo grupo. Não é interessante isso aí? Então, eu vou mandar para vocês, quando se trata de equipe, essas observações aí, essas considerações é bom você levar para a sua equipe, tá? A equipe de evangelização, 3.2 na sua página 135. Vamos lá. Aqui, sobre a equipe de evangelização, primeiro, para se formar uma boa equipe, eu concordo até com o que o autor disse aqui na apostila, se exige tempo, se exige dedicação, se exige capacidade de acolher as pessoas, de treinar essas pessoas, né, para que eles alcancem os alvos ali que forem traçados. Então, podemos citar muitos exemplos. Nosso campo, nosso pastor presidente, ele trabalha com evangelismo, tem a equipe de evangelismo, porém, teve aquela estratégia que boa parte das igrejas aí deram certo, das congregações deram certo, implantaram. É óbvio que nem todo método serve em todo lugar, mas que é o que tivemos que parar agora por causa da pandemia, né? Que são os GFs. Então, mas nós temos um exemplo maior, que é o exemplo de Jesus, né? Sobre a equipe de evangelização que ele preparou. Ele foi lá e escolheu os 12 homens, né? Cada um com uma personalidade diferente, com um temperamento diferente, com temperamentos difíceis, né? No entanto, ele foi treinando para que se tornasse uma equipe comprometida em levar o evangelho, em levar a mensagem de salvação, a mensagem de esperança. Então, Jesus é um bom exemplo aí de equipe de evangelização. Então, na prática, essa equipe ela deve ser constituída por voluntários, por pessoas que queiram levar esse evangelho. Não foi assim com Jesus? Ele não escolheu pessoas voluntárias, ainda disse, olha, não tenho nem onde dormir, não. Tá? Não tem nem onde dormir, não tem nada, não tem como, eu estou oferecendo nada a vocês daqui. Agora, lá no céu é outra conversa, tá? Mas aqui na terra não estou oferecendo nada. Então, são trabalho voluntário. E para um trabalho bem sucedido, cada igreja deve formar sua equipe de acordo com a sua realidade. O importante é que tenha uma equipe de evangelismo, tenha um líder, né? Tenha uma pessoa para substituir o líder, tenha uma secretária, tenha um secretário, tenha um tesoureiro, uma tesoureira. Mesmo que seja uma pessoa que faça o papel da secretaria e tesouraria, é importante ter esses departamentos aí. E conforme o projeto vai se desenvolvendo, né,
vão aparecendo as necessidades e o líder ele vai lapidando ali o grupo, lapidando as necessidades, organizando aí para que tudo se encaixe conforme a realidade daquele momento. 3.3, a necessidade de preparo espiritual. Uma equipe, todo evangelista, mas uma equipe de evangelismo em si, tem que ter essa noção de que, como diz, de que nós estamos numa guerra espiritual. É uma guerra espiritual. E o inimigo ele não quer que ninguém seja evangelizado. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos armar, nos preparar espiritualmente. Lá em Efésios, o comentarista até coloca aí na sua apostila, Efésios capítulo 6, versículo 16. Abra lá, por favor, Efésios 6, 16. Ele diz assim, Efésios 6, 16. Ele diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o inimigo ele está tentando de qualquer forma nos atacar, destruir. Quando se fala de evangelismo, ele não quer que de forma alguma que o evangelismo cresça, que progrida, que ande, né? Que ele sabe qual vai ser o resultado final, então o que ele puder impedir, ele vai tentar impedir. O comentarista até ressalta aqui que a equipe ela pode até se desintegrar se não tiver aí o preparo espiritual, né? E é pura verdade. É pura verdade. O inimigo ele está tentando de toda forma nos destruir. Se você pegar aí, eu até coloquei na tela para vocês, né? Como é que eu vou me preparar espiritualmente? Aí está aí. Na sua apostila também tem na página 136 até a página 137, né? Oração. A equipe tem que estar em oração, o evangelismo tem que ter oração, consagração e jejum tem que ter, leitura de estudo das escrituras sagradas, ou seja, falamos já sobre isso, que sem a leitura da Bíblia, você pode fadar ali, você pode perder o alvo, você pode prejudicar o evangelismo, né? Vigilância tem que ser constante, testemunho de vida, irmãos, testemunho de vida não é testemunhar a sua história, não. É você ter hoje um testemunho de um crente, você poder ir despreocupado, olha, eu posso pregar aqui tranquilo, porque Deus ele transformou a minha vida. E outra, eu vou até um pouco mais longe, não baixe a cabeça por causa do seu passado, não. Nós erramos, nós falhamos, todos erramos, todos falhamos, mas o que nós pregamos é justamente isso, é um Deus que restaura, é um Deus que transforma, é um Deus que veio para os doentes, é um Deus que veio para os pecadores, e Ele faz essa transformação. Então não é quanto ao seu passado, no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo, não. É quanto ao seu presente, ter um testemunho de vida bom, positivo, que a pessoa olhe e veja que está tudo bem contigo, até para que o inimigo não lhe passe vergonha, né? Como tem algumas histórias interessantes aí, que a pessoa vai orar, expulsar o demônio, o inimigo joga na cara tudo que ele está fazendo de errado, porque o que estava fazendo ele não pode jogar, mas o que ele está fazendo, ele até tenta, né? Mas só que o Espírito Santo ele está conosco, nos dá força e coragem para prosseguir e dizer, isso aí foi, agora eu sou outra criatura. Agora, o que você está fazendo aí, meu amigo, é complicado. Então, tem que ter testemunho de vida, tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Então, tem que se preparar espiritualmente para o evangelismo. Toda a equipe tem que se preparar espiritualmente para o evangelismo. 3.4 fala sobre a necessidade do preparo psicológico. Gente, eu não sei se todos vocês têm alguma vivência no sentido de evangelismo, de cuidar de pessoas, né? Mas até o comentarista coloca, e é uma pura verdade, as lamúrias, os problemas das pessoas são inúmeros, dos mais variados que você imaginar aí, você vai encontrar problema de todos os tipos, né? São pessoas abusadas na infância, misérias sociais,
famílias destruídas, ele até coloca famílias disfuncionais. O que é isso? Uma família disfuncional é uma família em que os conflitos, a má conduta e muitas vezes o abuso por parte de alguns membros individuais ali, né, ocorre de maneira regular. E isso faz até com que os outros se acomodem e achem isso aí normais, né? Normal, tranquilo, tranquilo. Então você vai encontrar vários tipos de problemas de lamúria e a grande questão aí é entrar, evangelizar e sair mantendo equilíbrio emocional, não julgando ninguém, não deixando de amar ninguém por conta disso, tá? Porque você ouvir a pessoa falando, eu fiz isso, etc e tal, e depois continuar olhando para ela e amar, não é fácil. Então você tem que ter um preparo psicológico. Você precisa ter uma equipe que escute uns aos outros, né? Ore uns pelos outros, ajuda uns aos outros, e se possível, o autor até coloca, e isso é um fato, que se possível, ter um profissional de saúde, como um médico ou um psicólogo, né? Para poder ajudar a equipe a compreender melhor o ser humano e captar aí com esses profissionais, com esses médicos, com esse psicólogo, né? Estratégias e técnicas aí para cuidar tanto de si quanto realizar o trabalho com mais leveza, com mais tranquilidade. Então é importante o preparo psicológico antes de ir para o evangelismo, tá? E durante o evangelismo também. E 3.5 fala sobre a necessidade do preparo físico. Irmãos, eu sigo o autor aqui. Cuidar da higiene, da saúde, das vestes, né? O Emerson até diz aqui que, eu marquei, a maneira como o cristão cuida de si e de suas vestes testemunha sobre Deus. E é verdade, é verdade. Você não ser sensual nas suas vestes. Quando fala sensual, já vai direto para a mulher, mas tem uns homens também que eu vou contar com as calças apertadinhas, com as camisetinhas baby look apertadinha, mesmo que não seja baby look, mas apertadinha, né? Então, se vestir de forma adequada, obviamente que de uma forma adequada para a sua condição social ali também, né? Não adianta eu querer vestir todo formal, todo social, se eu não tenho condição para isso. Não, se vista de maneira adequada para o ambiente, mas também mediante as suas condições financeiras, tá? Cuida disso aí. Eu quero considerar a fala do autor aqui, quando ele dá ênfase que vestir roupas simples ou surradas, né, não é sinônimo de humildade, não. Tá? Tem pessoas também que querem se vestir todo simples, com a roupa velhinha, dizendo que é humilde. Isso não é humildade, não. Então, em suma, um fator aí que eu posso dizer que é de uma importância para o evangelista é a humildade, tá? O que as vestes não quer dizer, mas você tem que se vestir de maneira adequada, mas não adianta você querer ir dar uma de coitadinho lá, não. Se vestindo todo maltrapilho, todo bagunçado, não. Se vista organizadinho, formal. A saúde física, né? Ela é relevante, tendo em vista aí, como diz o autor, que um corpo adoecido, né, terá dificuldades de sair para a rua. É uma recomendação, inclusive, para atividade física, cuidar do sono, alimentação, né? Então, isso você tem que cuidar do seu sono, dormir a quantidade de horas necessária, se alimentar bem, se alimentar nos horários necessários. E aqui considera também, para o evangelista, né, a cultura, o lazer, não só para um, mas para a equipe de evangelização toda, né? Então, como diz o autor aqui na página 139, e eu repito aqui o que ele disse, eu concordo com o que ele diz que nós não pertencemos a este mundo, mas estamos nele, na mesma condição biológica que os demais seres humanos,
Então, no meio dessa condição aí, está a necessidade de parar para descansar, de relaxar o corpo, relaxar a memória, tá? Até porque quando a gente faz isso, as nossas energias são revigoradas. Aproveite isso aí. Se tiver uma equipe de evangelismo, faça entre si. Leve ali os familiares uns dos outros, até para poder aumentar o vínculo, estreitar os laços, né? Então, é isso aí. A necessidade do preparo físico. Capítulo de número 4. A pregação evangelística. A pregação. Vamos iniciar lendo bem aqui a citação, até marquei na página 141 da sua apostila, tem uma citação. Começa na 141, vai até 142, mas bem no finalzinho, tá? Que é uma citação que diz que Marinho defende, né? Ele comenta assim: a pregação bíblica é um milagre duplo. O primeiro milagre é Deus usar um homem imperfeito, pecador e cheio de defeitos para transmitir a perfeita e infalível palavra de Deus. Então, o segundo milagre é Deus fazer que os ouvintes aceitem um porta-voz imperfeito, escutem a mensagem por intermédio do pecador e finalmente sejam transformados por essa mensagem. Esse é o grande milagre da pregação. Eu sou imperfeito. Não adianta você pensar que vai ser perfeito. Eu não estou preparado para pregar porque eu sou um pecador, todos somos, tá? Eu tenho que procurar sempre estar cada dia melhor. Mas Deus ele nos usa a si mesmo, tá certo? Então, o resultado dessa pregação aí são os frutos eternos. E isso, focar que os frutos eternos, isso aí deve nos motivar para pregar o evangelho com afinco, como diz o comentarista, com dedicação, né? A grande tônica da pregação e sempre foi tornar o nome de Deus e a vontade de Deus conhecidas. E que ninguém se perca. Essa é a vontade de Deus. Quando se fala de pregação. Características da boa pregação evangelística. Estamos na página 143, tá? Como concluiu lá na passada, tá? Na 4.1, eu quero iniciar aqui citando aqui João capítulo 3, versículo 16, que ninguém conhece esse versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, isso aí é o fundamento que embasa todo o discurso evangelístico. Então, é importante lembrarmos disso. Vamos olhar aqui alguns elementos essenciais que nos ajudam na pregação, né? Quais são os elementos que nos ajudam na pregação? Até alguns nós já comentamos, né? Primeiro, pregar de maneira clara, de maneira objetiva. Nós já falamos até na aula passada sobre esse assunto. Não usar termos difíceis, falar de maneira clara, de maneira direta. Considere que o que é natural e fácil para nós compreendermos pode não ser fácil para o ouvinte compreender. Então, se tiver necessidade de usar uma palavra assim, que não é muito habitual no dia a dia dessas pessoas, já explica o que significa aquela palavra, né? O exemplo deixado aí nessa apostila é justificado aí o pecador, né? Que ele deve entender o que significa justificado diante de Deus. Então, o que é justificado? Isso quando você começa a explicar isso aí, você transforma. Justificado é transformar conceitos, né? Você pega o justificado, transforma num conceito, transforma numa linguagem mais simples da pessoa entender, tá certo? Tem aqui uma palavra também chamada verborrágicos, né? Então, aí o que é verborrágico? Tá? Ele fala assim, não seja verborrágico. E o que é verborrágico? Você sabe o que é? De repente a maior parte de vocês sabe, outros não sabem. Então, verborrágico é que se utiliza de muitas palavras, né,
para dizer coisas insignificantes. Ou seja, que possui excesso de palavras sem importância. É o verborreico. Diz aí que é da pessoa que fala exageradamente, mas não expressa nada de significante ou de importante. Então temos que ter cuidado para não sermos, então, verborrágicos, tá bom? Bom, página 144 aqui, diz, eu marquei uma frase que o escritor deixou aqui, que diz assim, ó, o respeito atrairá a atenção dos ouvintes, e o contrário também é verdadeiro. Então, nós não devemos ser ofensivos nas palavras, não, tá? Por quê? Porque do jeitinho que se formos respeitosos com eles, isso vai atrair o respeito deles para eles nos ouvirem. Se nós formos desrespeitosos com eles, automaticamente o contrário vai acontecer. Eles não vão querer dar crédito nem moral à palavra que nós levarmos a ele. Então, não é interessante atacar a religião, não é interessante atacar a fé das pessoas, seja lá no evangelismo pessoal, seja no evangelismo em massa, né? Ao contrário disso, nós devemos elevar a mensagem do evangelho com amor. Gente, quantas portas aí, o comentarista até coloca esse ponto também, mas quantas portas são fechadas porque só aquela pessoa, ou até a comunidade toda, né, se sentiu atacada na sua fé. Então, cuidado, tá? É importante nós observarmos essas características da pregação. Qual o conteúdo da pregação? Irmãos, o conteúdo da pregação é Deus, né? Jesus Cristo e o Espírito Santo, o pecado e o mal, e, por último, a necessidade do arrependimento, da conversão. Essa é a pregação evangelística, é o conteúdo da pregação que nós devemos levar. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Tá? E a necessidade do povo se arrependerem. Para fecharmos a unidade 3 e partirmos já para 4, que fala sobre algumas estratégias e planejamentos à evangelização. Vocês estão entendendo bem? É uma matéria tranquila, né? Uma matéria fácil. Eu até falei para alguém esses dias, a apostila ela fala quase que por si só aí, porque quando se trata de evangelismo não tem, nós já somos tão ensinados sobre esse assunto que nem tem muito o que acrescentar. Lógico que sempre tem alguma coisa, mas nunca tem, não é tanto assim nesse quesito evangelismo, né? Então, antes de tudo, vale ressaltar que cada equipe, cada igreja, tá, tem que verificar o que? O seu potencial financeiro, o seu potencial humano, entre outras questões aí. Então, quais são os fundamentos, conceitos e orientações essenciais à evangelização? Vou deixar para vocês fazerem uma leitura mais profunda aí nesse quesito, mas nós temos que ter alguns pontos. Lá na sua página 150 tem um quadrinho aqui, ó, que fala alguns pontos que nós precisamos ter quando se trata aí de estratégia de planejamento e planejamento da evangelização. Tem que ter objetivo, tem que ter método, tem que ter estratégia, tem que ter técnica, tá? Então, de maneira superficial, se eu for analisar ali a estratégia de Jesus quanto a essa questão de evangelismo, que estratégia que ele usou para o evangelho chegar até nós? Né? Quais foram as estratégias? Primeiro, o objetivo ele tinha definido, que era alcançar o coração do homem, né? Então ele tinha um objetivo definido. O método, né? Ele traçou um método. Como é que eu vou fazer isso aí? Vou começar com o evangelismo pessoal, depois vou usar o evangelismo coletivo. Estratégias, olha, vocês vão operar milagres como sinais, né, de que eu sou com vocês, de que Deus está com vocês. E quais são as técnicas? E aí segue. Né? Pegarmos aí de maneira superficial, então, ele escolheu 12 discípulos, ele ensinou os discípulos, ele preparou os discípulos, ele enviou os discípulos enquanto ele estava aqui
para poder saber se realmente estava tudo certo, né? Se eles estavam preparados mesmo. Ele enviou os discípulos para pregarem. Vocês lembram até que quando eles voltaram alegres, etc. e tal, porque tinham feito milagres, não sei o quê, pessoas tinham se convertido. Ele falou: olha, vocês têm que se alegrar muito mais. Antes de tudo, você tem que se alegrar pela sua salvação. Em outras palavras, foi o que ele disse. Depois, quando ele saiu, ele teve a sua ascensão, né? Ele disse: olha, fica lá em Jerusalém, que eu vou mandar o Espírito, o Consolador. Aí, quando ele mandou o Consolador, eles ficaram lá orando, avisou eles, preparou eles ficaram orando, buscando. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, que é o que nós temos que fazer, ser cheio do Espírito Santo para evangelizar, eles tiveram mais segurança, tiveram mais ousadia, tiveram força, tiveram ânimo. Então, eles passaram a fazer tudo, até comentei isso aqui, e suportar tudo, né, para que o objetivo lá de Jesus fosse atingido. Então, tem muito mais estratégia que Jesus usou, mas essas aí são algumas que a gente citou aqui para nortear o teu estudo. 5.2, estratégias evangelísticas, estratégias e ações evangelísticas. Bom, existe o evangelismo pessoal, tete a tete, culto ao ar livre, culto nas casas, cruzada evangelísticas, existem programas de rádio, de TV, as mídias sociais que estão sendo muito usadas hoje, né? Os eventos na escola, nos bairros, os projetos infantis, teatros e sessões de cinema pode ser usado para evangelizar, palestras, encontros com empresários, distribuição aí de folhetos e literatura, telefonemas, correspondências, evangelismo pelas madrugadas, né? Então, tudo isso aí são estratégias e ações evangelísticas. E no 5.3, tá? 5.3 fala sobre evangelização e os projetos sociais. Bom, aqui na tua apostila detalha bem, vamos ganhar um pouco mais de tempo, mas quando fala de projetos sociais, você pode evangelizar com projetos educacionais, projetos com crianças carentes, projetos com idosos, projetos com hospitais. Você tem que trabalhar primeiro para entrar nesses ambientes, entrou nos ambientes, seja com doação de roupa, seja com brincadeira, seja com material pedagógico, entrou nos ambientes, você vai evangelizar, então você vai trabalhar em cima desses projetos sociais, e esse projeto social que você fizer, ele vai servir também para levar o evangelho, tá? Então as estratégias, a maneira, são inúmeras para você alcançar o objetivo final e principal, que é almas para o reino de Deus, tá certo? Bom, essa aí foi nossa unidade 3, né? Vamos lá, então, para a nossa... Vou colocar aqui na tela para a gente o slide da unidade 4, tá? Vou pegar ele bem aqui e colocar aqui para nós. Então, essa foi a nossa unidade 3. Vamos para a nossa unidade 4, que também é a nossa última unidade, né? Unidade 4 é a nossa última unidade. E eu pensando que tinha colocado na tela, vou fazer igual a aula passada, né? A unidade 4, ela fala sobre praxes, né, evangelísticas da semeadura à abundante colheita. Unidade 4. Garganta está seca. Evangelizando crianças e adolescentes. Quando se trata de evangelismo dessas duas áreas, primeiro na sua página 162, que é a infância, né? Nós temos que conhecer as características de cada uma dessas aí. Eu não vou aprofundar aqui nessas características, eu vou até mandar para vocês um artigo, tá? do Jean. Nós estamos fazendo uma pós em pedagogia e eu peguei esse artigo lá dentro, eu achei interessante, que fala justamente sobre esses pontos aqui, que é citado por ele, né? O momento em que cada criança vive, existe o primeiro momento ali,
que é dos 0 aos 2 anos, é o sensório motor. Existe o pré-operatório, que é 2 aos 7 anos. Aí depois eu vou passar para vocês uns slides que vai explicar tudo sobre isso aí para você também entender. Mas vamos ganhar um tempo aqui. É porque eu não vou colocar esse conteúdo na prova, mas é um conteúdo que, se você for trabalhar com evangelismo de criança, é importante você ter conhecimento, tá? Esse que eu vou mandar para vocês. Operações concretas, que é dos 7 aos 11 anos, né? Operações formais, que é dos 11 anos, e aí se estende até a vida, a vida adulta. Então, são alguns pontos que o Jean, que ele é um teórico suíço, né? Ele era, né, um teórico suíço, estudioso do desenvolvimento humano, ele desenvolveu essa teoria demonstrando esses 4 estágios aí cognitivos do desenvolvimento infantil. Então, é bacana você conhecer, para evangelizar as crianças, é importante você conhecer elas, até porque o próprio Jesus disse o que quanto à questão das crianças? Vinde a mim, pode deixar as crianças vir, não impede elas de virem aqui não, tá? Ser criança, desafios e necessidades. Então, resumindo, tá? Vamos resumir os 7 pontos aí citados na sua página 165, tá? 165, eu vou encaminhar também, eu tenho um artigo sobre isso daqui, sobre esses 7 pontos, da necessidade da vida. Na verdade, é um livro, eu vou mandar para vocês. Eu tenho um livro em PDF, é um livro. Eu tenho um livro em PDF também da Post, que eu vou passar para vocês darem uma olhadinha. Porque toda criança, ela precisa de quê? De um significado, ela precisa de segurança, ela precisa de aceitação, ela precisa amar, ela precisa ser amada, ela precisa de elogio, mas a criança também precisa de disciplina e ela precisa de Deus. É um livro bacana, você vai gostar muito de ler ele, tá? As 7 necessidades básicas da criança, é isso, as 7 necessidades básicas da criança. Eu vou mandar ele para vocês. Por que evangelizar as crianças? Aí eu até comecei a falar, né? Nós até ressaltei um pouco aí. Elas precisam de salvação, elas precisam conhecer o seu Deus, né? Então, elas precisam de salvação. Lendo aqui, na página 166, o escritor ele diz o seguinte: outro aspecto muito importante, além da necessidade de Deus, da necessidade de salvação, é que a criança ela possui uma fé simples. Sua crença está isenta de ideologias contrárias ao Evangelho, longe de pensamentos negativos. Isso me traz à memória uma pregadora, minha esposa, a pastora Renata, estava ouvindo uma pregação e eu achei interessante quando ela diz assim: olha, tinha uma família reunida e o avô de uma criança estava junto com eles, e esse avô passou mal, não sei se passou mal, caiu, não sei se é que passou mal, e a família toda entrou em desespero. Aí foram lá correr, ligar para o SAMU, ligar para todo mundo, e corre, aquele desespero todo. E a criança foi a única que parou e foi orar pelo avô. Então, a criança, primeiro, ela aprende o que você ensina, né? Então, se você ensinar que Jesus cura, ela vai aprender isso, ela vai acreditar nisso aí. Ela vai acreditar que Jesus cura e vai orar para que Jesus cure, e a oração dela vai ser eficaz, porque ela vai orar sem nenhum vício. Ela vai orar acreditando mesmo. Né? O meu filho mesmo, se chama Jerônimo Vitor, quando ele quer alguma coisa, agora ele aprendeu. Peraí, papai, eu quero ir assim, assim, assim. Vamos orar? Por quê? Porque eu ensinei a ele, a mãe dele ensinou a ele que qualquer coisa que nós precisarmos, nós podemos conversar com Jesus, com o Papai do Céu, e ele, se ele achar por bem, ele vai nos atender, mas nós temos que falar com ele, que aí ele pode nos dar aquilo que nós precisamos. Então, é uma fé simples, é uma fé pura, né, que as crianças têm. Então, por isso a necessidade também de evangelizarmos elas ainda na infância. E ainda tem pessoas que acreditam, né,
que não é um bom investimento investir nessa evangelização de crianças, porque, sinceramente, alguns até pensam pelo fato do retorno, né, não ser um retorno imediato, mas o retorno pode não ser imediato para a igreja na questão de quantitativo, ou que seja outra área que você pensar, mas é importante para o reino de Deus, é importante para o reino dos céus, né? E, infelizmente, nem sempre nós conseguimos perceber o resultado desse evangelismo infantil em pouco tempo, não. Consegue perceber menos ainda aquelas pessoas que têm o foco em resultados materiais, mas é uma área muito importante para se evangelizar as crianças. Evangelizando adolescentes. Epa, tratou de adolescente, esse é o momento que nós passamos da infância para a vida adulta, né? São mudanças aí no corpo, mudanças na fala, mudanças no psicológico, né? Estudo e afeto psicológico. O humor, ele sofre aquelas variações, né? O adolescente, tanto que você pode observar, a maior parte dos adolescentes, eles se preocupam muito com a estética. Por quê? Porque eles se preocupam muito com a opinião dos outros. Então, eles querem saber se estão bem, se não estão bem. Então, o adolescente, eles têm muito aquela questão de questionar aquilo que está consolidado, aquilo que se trata do conservadorismo, né? Eles querem questionar muito isso aí, eles não concordam com a maior parte das coisas. Então, eles são até intitulados como aborrecentes, né? Agora você imagina, no meio desse turbilhão todo de mudança que o adolescente vive, de influências, né, que ele vive, qual a melhor influência para ele nesse momento? A melhor influência é influenciado pelo Evangelho, né, pela verdade do Evangelho. A melhor influência é eles terem uma experiência com Deus e serem resgatados aí da influência do mundo, da influência do inimigo. Eu vou encaminhar para vocês um artigo também sobre... Artigo não, um texto de uma página só, sobre evangelismo de adolescentes, tá? Esse texto ele vai ter alguns errinhos aí, porque foi uma tradução, tá, do inglês, mas é bem interessante para você entender um pouco mais aí sobre essa questão dos adolescentes. Bom, evangelizando jovens e adultos. Aqui, irmãos, a forma já muda, né? Porque eles, até a forma de enxergar o mundo já é outra, né? Já é com aspirações diferentes, né? Com motivações diferentes, com novas motivações, novas formas. É a escolha profissional, é a empregabilidade, é casamento, é sobre constituição familiar que se pensa, entre outros pontos aí que passam pela cabeça do jovem, né? Que está começando a entrar nessa fase aí de vida adulta. Então, todo o pensamento muda. Quando na adolescência, na infância, ele queria ser bombeiro porque achava bonito o uniforme, ele queria ser médico porque achava bonito, bacana cuidar das pessoas, queria ser, de repente, arquiteto porque o pai era arquiteto, e aí vai embora. As motivações que os levavam a tomar algumas decisões e falar algumas coisas eram outras. Hoje não, ele já pensa mais, ele já pondera mais um pouco, não tanto, né, o jovem, mas começa a ponderar um pouquinho mais. Então, o jovem adulto, nesse ponto do desenvolvimento humano, começa a mudar totalmente os pensamentos, inclusive quando chega na velhice, né? A forma de pensar, a visão já é outra. Eu ainda estou caminhando ainda, agora vamos chegar para os 40, né? Mas vai mudando, ao andar da carruagem, né? As perspectivas vão mudando, principalmente com a chegada da velhice. As pessoas começam a pensar um pouco mais, ponderar um pouco mais, analisar um pouco mais antes de tomar qualquer tipo de decisão. 2.2, fé versus razão. O jovem e o desafio da universidade. Olha,
É, tem uma colocação do autor, lá na página 173, aqui uma citação, não vou ler ela toda não, mas ela é bacana, depois você dá uma lida se você não leu ainda, que ela começa falando justamente que antigamente existia a ideia enganosa que era aceita por muitos cristãos, né, é, da não necessidade do estudo secular, da universidade. Terminou o ensino médio, está bom, não precisa estudar fora, até porque isso vai te tirar da igreja na questão de tempo. Também são muitos pensamentos contrários. Então, houve esse momento. Hoje não, hoje nós sabemos que quando se fala de fé e de razão, nós tivemos uma apostila de apologética, foi escrita pelo pastor Joab, salvo engano, foi o encerramento do trimestre do ano passado, isso mesmo, foi o último trimestre do ano passado, né? Pastor Joabes, ele foi o comentarista da revista, que falava muito sobre isso, né? Sobre a fé e sobre a razão, sobre a ciência e sobre a fé, né? E lá naquela revista nos mostra que a fé e a razão, na realidade, elas nunca foram inimigas, né? Pelo contrário, a ciência, que é a razão, ela, há uns tempos para cá, ela tem produzido muitos subsídios que são valiosos, confirmando o quê? Confirmando as histórias bíblicas, né? As histórias, como se estivesse confirmando a fé. Então, quando essa questão de razão e de fé, a razão, a ciência, ela veio para ajudar a fé, na realidade, se você souber usá-la. Porém, é importante, né, considerar que as universidades, elas estão cercadas por muitos desafios, e esses desafios nos levam a valorizar mais os jovens nessa questão, no quesito evangelização. Porque começa na universidade, são novas filosofias, novas descobertas, novas ideologias, né? Também tem aquela falsa sensação de liberdade, começa pela idade, como diz Emerson aí na página 175, começa aí pela essa falsa sensação de liberdade. Tem até alguns que pensam, olha, aqui na universidade eu posso entrar a hora que quiser e sair a hora que quiser. E de certa forma quando você está na universidade, você pode chegar na segunda, terceira, quarta, assistir só a última aula, né? Não há aquela vigilância o tempo todo, né? Ele se sente mais solto. Então, tudo isso aí é um risco. Por isso que a equipe de evangelização, ela precisa estar atenta aí, né, e estabelecer o quê? Trabalhos específicos para esses estudantes aí do ensino médio, estudantes da universidade. Por que eu falei ensino médio? Por que o comentarista toca na questão do ensino médio? Porque os que estão no ensino médio, eles estão se preparando para ir para a universidade. Então, o momento de trabalhar os jovens, para começar a trabalhar a mente deles, no ensino médio. Para quando chegarem na faculdade, já estarem munidos de conhecimento bíblico para aguentar aí os ataques, as investidas que o inimigo tentar lançar contra ele, né? Então, faça aí o evangelismo, tem várias sugestões, pode ser em eventos musicais, nas escolas, teatros nas escolas, palestras, pode ser projetos sociais dentro das escolas e muitos outros. O certo é analisar a realidade aí daquela região, daquela escola, daquela universidade, e depois de analisar isso aí, traçar então um projeto de evangelismo, o que for mais apropriado para aquele público, né? E evangelizando jovens e adultos, aí vem a vida adulta e a velhice, né? A vida adulta e a velhice, página 176 de sua apostila. Quando trata desse assunto, tem uma citação também aí de Feldman, né? Olds e Feldman, que eles reiteram que a aposentadoria, na sua página 176, sabe o que eu estou falando? A aposentadoria não altera apenas aí a renda familiar, a renda da família, mas também pode causar mudanças na divisão do trabalho doméstico, na qualidade conjugal, na distribuição
de poder e de tomada de decisão. E ele começa a citar aí alguns pontos. O importante é que quando chega na velhice, ou como se é usado aí hoje, né, na melhor idade, a mudança também é radical. Então, hoje, muitas pessoas de idade, né, os velhos, ou como é que é a melhor idade, né, muitos hoje percebem uma mudança radical de vida. Óbvio que as pessoas hoje estão se dando ao envelhecimento bem mais tardio, né? Tem pessoas aí que já estão em certa idade, mas fazem bico, já se aposentaram, mas trabalham também em outra atividade. Hoje mudou um pouco esse conceito, porém, o evangelismo na velhice é uma necessidade urgente, tá? Até porque a gente não tem um domínio sobre a morte, como diz o autor, né? E a lei da vida ela é natural, né? É lógica que vai acontecer. A lei da vida é perfeita em seu funcionamento. O homem pecou e, por ter pecado, ele vai voltar para o pó da terra, né? Ele vai se tornar pó novamente, ele vai morrer. E para evangelizar aí esse perfil de pecador, o evangelista precisa primeiro estar munido de muita informação, muito conhecimento bíblico, tá? Ele precisa conhecer algumas características. Se você não está na melhor idade, se não está na velhice, você precisa conhecer algumas características dessa turma, tá? Deve ser paciente, deve ser gentil, tem que ser amoroso para evangelizar, amoroso no trato, tá? Além da boa capacidade aí de atenção, de escuta, né? Disposição para ouvir, essa fase aí é fundamental, porque quando chega a essa idade você gosta de compartilhar um pouco dos seus conhecimentos, seja através de histórias, né? Mas as pessoas gostam de compartilhar, então você tem que estar sempre preparado para ouvir, para no momento certo encaixar ali o evangelho. Então nós sabemos que há muito trabalho aí a ser feito no quesito evangelismo, né? Então, tanto quanto às crianças, quanto aos adolescentes, aos jovens, aos adultos e também na velhice. É importante nós traçarmos estratégias para evangelizar cada uma dessas fases da vida e não perdermos a oportunidade de evangelizar todos. Vamos lá para o próximo capítulo, capítulo 3, partindo já do meio, né? Do meio para o fim, capítulo 3, página 179. Vamos lá. Evangelizando a cidade e o campo. Vamos resumir bem isso daqui, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Tá bem o áudio? Deixa eu só olhar aqui. Eu não estou tendo nenhum... Oi. Tá bacana, né? Tá. Eu estou ouvindo aqui. Espero que vocês estejam aí. Se não tiver, dá um feedback aí, tá? Então, eu creio que não precisamos detalhar muito aqui a definição de cidade, né? Porque na apostila já tem essa definição, você pode ler, mas a maior parte, eu creio que todos aí sabem bem o que é uma cidade, o que é uma cidadela, o que é uma vila, o que é o campo, né? Então vamos falar de cidade. Eu quero enfatizar aqui, na verdade, sobre o evangelismo em si na cidade, né? Assim como em cada fase da vida existe meios diferentes de evangelizar. Quando é criança, quando é adolescente, quando é jovem, quando é adulto, quando está na melhor idade, cada fase existe um jeito diferente, uma maneira diferente de evangelizar. Na mesma sorte a cidade, tá? Cada cidade tem sua particularidade e nós devemos considerar essas particularidades, ainda mais quando a equipe for planejar o evangelismo, tem que pensar naquela cidade. Eu não posso pegar algo pronto e levar para todo lugar pensando que vai dar certo. Obviamente que, de maneira geral, o evangelismo eu posso aplicar em quase todos os lugares. Agora, chegou numa determinada cidade, eu vou ter que mudar alguma coisa naquele método, né, de evangelismo, até porque não há uma fórmula mágica que vai atender todas as culturas, todos os costumes, todas as cidades. Então, é preciso traçar
estratégias para aquela cidade que nós vamos. 3.2, a cidade e a Bíblia. Irmãos, a Bíblia tem várias citações, mas eu vou seguir as citações que está aqui na apostila, que ele cita, olha, Mateus 9,35, página 181. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Quem passava? Jesus passava em todas as cidades. Em Lucas capítulo 8, versículo 1 e versículo 2 diz assim: havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Então, essas citações aqui mostram a ligação das cidades com a Bíblia, né? Na realidade, Jesus ele percorria as cidades evangelizando, e você pega aqui também Paulo e a cidade. Eu chutei aqui a câmera, tá normal aqui. Paulo e a cidade, você pega, eu até mostrei para vocês lá na página 70, é isso mesmo, página 70, também tem uns slides que eu passei para vocês aí, mostrando sobre as viagens missionárias de Paulo, né? As viagens missionárias de Paulo, a viagem também de Paulo para Roma. Então ele passou por diversas cidades, evangelizando, pregando. Então as cidades são importantes, é importante nós focarmos nela. E a vida e a obra de Paulo, como diz o comentarista, eles inspiram o evangelista a olhar mesmo para as cidades com esse intenso desejo de evangelização. Então, considere aí, pense, quando você for evangelizar, planejar um evangelismo para uma cidade de uma forma que alcance cada morador daquela cidade, dando a possibilidade deles conhecerem o Deus que mandou o seu Filho para nos garantir a vida eterna. Tá? Então, pense bem nessa estratégia específica para aquela cidade quando você for evangelizar. A cidade e os desafios evangelísticos. Irmãos, a apostila, na página 182, ela cita aí os principais desafios sociais encontrados nas cidades. Aqui fala sobre a pobreza, miséria, fome, superpopulação. Na página 182, vícios, violência, frieza, e aí segue, né? Então, por essas questões, o evangelismo não pode se ater, não pode parar de falar mais, né? Tem que cada dia falar mais, pregar mais o evangelho, mas você observa essas questões sociais. O evangelismo também tem que agir, tá? Os projetos que forem organizados de evangelismo têm que trazer estratégias aí que amenizem a dor e o sofrimento humano nesse sentido, tá? É o que o autor coloca aqui, eu concordo com ele, tá? Eu repito o que disse a aula passada na última frase lá no 3.4, tá? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: Jesus, ele veio para salvar quem? A alma. Página 183, até marquei aqui o comentário do escritor. Ele veio para salvar a alma. Eu disse isso lá, no final do 3.4, agora há pouco. No final do 3.4, não. No capítulo 3, se eu não estiver enganado, da unidade 2, eu não lembro agora. Mas nós falamos sobre isso, que Jesus ele veio para salvar, mas ele alimentou a multidão também, né? Sentiu fome, ele alimentou. Então, se você perceber alguém com fome, eu falei, primeiro vá lá, alimente a barriga, deixa a pessoa cheia, depois vai lá e leva o evangelho. Se a pessoa está com frio, leve a roupa. Se a pessoa está doente, leve o remédio ou leve no médico. De repente, a pessoa está precisando tirar um documento, você tem um carro, tem como levar ela para tirar o documento, resolver a situação, vá lá, resolva a situação dela. Aí, nesse inteirinho, aproveita para pregar o evangelho.
Então, são muitas estratégias que você tem que usar em cada região, com cada pessoa, de uma maneira diferente, para poder evangelizar dentro da cidade. Já na zona rural, hoje a gente sabe que não é tanto como antes, mas hoje ainda existem cidades com pouco acesso aí ao meio social, incluindo a igreja. Porém, com a chegada da internet, né, das redes sociais, ampliou muito o alcance aí do evangelho nessas pessoas. Nesse ponto aqui, a apostila fala por si só, mas tem uma orientação interessante. Aqui na página 183, no último parágrafo do penúltimo parágrafo do 3.5, que o comentarista diz assim, olha, uma orientação importante diz respeito à cautela que se deve ter em relação aos procedimentos evangelísticos. É bom atentar para os horários de culto, pois estas pessoas costumam dormir muito cedo, pois acordam ainda pela madrugada. É aconselhável que a evangelização na zona rural, né? É aconselhável que não se vá só, especialmente no caso de mulheres, devido aos perigos iminentes. O linguajar deve ser simples e adequado à realidade. Não se deve atacar a fé dos moradores, nem desrespeitar a cultura e o modo de vida, e etc. e tal. Então, são algumas orientações que a gente tem que observar quando for evangelizar a zona rural. Capítulo 4 da unidade 4. Penúltimo capítulo para encerrar toda a apostila. Diz assim, a cidade e os desafios evangelísticos. Querendo falar a mesma coisa. Evangelizando grupos marginalizados. Bom, quem são os grupos marginalizados? Primeiro, o que é marginalizados? Né? É o que está à margem da sociedade. Né? Os verdadeiros marginalizados mesmo são aqueles que passam tempo e não reconhecem, não recebem nenhum tipo de amparo, nenhum tipo de abrigo, nenhum tipo de atenção, nenhum tipo de amor, nenhum tipo de acolhida, né? E como consequência disso, eles querem partir, então, para a violência, né? Muitos deles partem para o caminho da violência. É óbvio que dificuldade nenhuma justifica você cometer um crime, né? Não é um erro que pode justificar outro erro, porém, temos que lembrar que eles não são salvos, não foram evangelizados ou não aceitaram a Cristo. Então, a mente deles é diferente da nossa mente. Por isso que eles partem, então, de estarem à margem da sociedade, eles partem, então, para a criminalidade. Então, eles ainda não tiveram um grupo real com Deus. Então, quem são aí os grupos marginalizados? Vamos lá. Porque no tipo de marginalização vai explicar um pouco melhor sobre isso. Existe a marginalização social, existe a marginalização cultural, social, que são pessoas rejeitadas pela sociedade, cultural, né? É o isolamento causado mesmo pelos outros, ninguém aceita, ninguém quer perto, ninguém quer que participe, não leva para eles nada da cultura, não leva para eles um cinema, não leva para eles nada que se refere à cultura local, né? Existe a marginalização política, existe a marginalização econômica, que é falta de acesso mesmo a recurso financeiro, né? Então, esses são alguns tipos de marginalização. Mas quem são os marginalizados? Bom, aí entra no 4.3. São os pobres, os idosos, homossexuais, índios, desempregados, os drogaditos, os viciados em geral e os deficientes físicos. Aí, deficientes físicos, né? Então, aí já entra uma questão. O que é drogaditos? Né? Todos vocês sabem o que é drogaditos? Ou tem alguém aqui que não sabe o que é drogadição, né? Eu, particularmente, tenho o conceito da palavra, mas para trazer para vocês, eu fui buscar o significado, né? Que significa adição de drogas, né? Lá conforme o dicionário Aurélio.
Aí diz aqui que a etimologia a sua etimologia, né? Ela tem a seguinte explicação. Aticto, que do latim é aticto, é um adjetivo que significa afeiçoado, dedicado, apegado, né? E no caso aí, então, é apegado a algum vício, alguma droga, pessoa que se encontra ali no estado temporário de dependência de algum tipo de droga, seja droga lícita, seja droga ilícita. Então, esses aí são os grupos marginalizados ou excluídos, aonde as pessoas têm até dificuldade para evangelizar. Quantas pessoas acham difícil evangelizar um homossexual? Muitos. Quantas pessoas acham difícil evangelizar o índio, um viciado, que até já pensaram até em desistir dessas pessoas, né? Então, a evangelização e os grupos marginalizados, irmãos, é um desafio muito grande, tá? Pois, via de regra, essas pessoas estão passando por situações em que eles questionam se Deus existe, onde é que Ele está, por que não cuida de nós, né? Aí, então, entra o primeiro grande passo, que é mostrar em nós a compaixão e se colocar no lugar do outro, mostrar que Deus está em nós, né? E que Cristo trouxe a solução para as suas questões. Não por um momento, mas para toda a eternidade. Aí eu vou lá, levo o alimento, levo a comida, seja o que for, levei. Bacana, agora eu vou falar sobre o alimento que é para a vida eterna, que é para a vida toda, né? Mostrar que Cristo trouxe essa solução. Então, você vai ter que fazer ações assim, para evangelizar os grupos marginalizados. Você vai ter que fazer ações bem formuladas, né? Atendendo ali às necessidades que eles estão encontrando no momento. É comida, é internação, é roupa, é remédio, é só emprestar os ouvidos, é dar um abraço, é como até falei, é tirar um documento lá, tantas outras coisas. Eu sei que evangelizar essa turma, os marginalizados, é um evangelismo que nos traz aí uma demanda maior que nos demais sentidos, que os demais no sentido financeiro, né? E físico também, que a gente tem que ralar, tem que andar, tem que se esforçar. Então, evangelizar os grupos marginalizados requer um pouco mais de nós. Finalizando aqui com vocês, da colheita ao discipulado. Hoje eu quase não dei conta de dar aula hoje, devido à garganta. Ainda para completar, ainda está inflamando. Mas vamos chegar no final aqui agora. Da colheita ao discipulado. Imagine uma criança recém-nascida. Ponto. É o que o autor coloca na página 189. Então, o autor ele inicia esse capítulo aí comparando um novo crente com uma criança recém-nascida, né? Recém-nascida. E, de fato, né, essa analogia aí ela é pertinente, pois observa comigo que quando a pessoa aceita Jesus, ele está iniciando aí uma caminhada nova, né? E nessa nova caminhada o povo precisa ser discipulado. Não foi assim que Deus fez com o povo de Israel? Quando eles saíram do Egito, Deus falou, não, peraí, eu tenho que discipular esse povo agora. E preparou a lei, organizou a lei para que eles pudessem seguir a lei, senão eles iam viver de qualquer maneira, conforme o costume dos outros, a maneira dos outros. E Deus falou, não, eu tenho algo diferente para vocês. Então, a caminhada do cristão também não é diferente. Primeiro, eu deixei Deus entrar no meu coração, eu deixei Deus arar a terra desse coração, amolecer esse coração, para que, depois da terra arada, a palavra fosse germinada, a palavra germinada, então ela começasse a produzir frutos. E o que é isso? É discipular. E então, essa alegria de ter uma alma se rendendo aí ao Senhor por intermédio do evangelismo que nós realizamos, né? É uma alegria imensurável, não tem como medir uma alegria de você ver alguém se convertendo ao evangelho, porque Deus te usou para levar aquela palavra, Deus te usou para evangelizar, Deus usou a equipe que está contigo para evangelizar, né? Agora, a grande questão é, após esse momento, depois desse momento, muitos não dão importância nenhuma. Depois desse momento é o
discipulado. Então, é bacana, dentro da equipe de evangelismo, ter uma equipe de discipulado, tá? E o que é discipular? Discipular é fazer discípulos. É o ato de fazer discípulos, seja pelo ensino, seja pela capacitação. Discipular é fazer com que eles obedeçam, tá? E sigam a disciplina que você passou. Discípulo, em suma, é quem segue os conselhos ou então imita os exemplos de outros. Então nós precisamos fazer o quê? Fazer o que Cristo fez. Nós precisamos treinar, nós precisamos orientar e ensinar esses novos crentes quanto às questões aí das Escrituras e todo o comportamento dele a partir desse momento. Quais são as novas atitudes? Como é que vocês devem se comportar? Para isso aí, existem muitas estratégias, tá? A sua apostila aqui até cita algumas. No 191, estratégias de discipulado. Mas eu vou passar para vocês o discipulado da Madureira. O discipulado da Madureira é aqui, ó, novos convertidos. Tá? Você pode discipular fazendo com que ele siga o seu exemplo? Deve. Mas a Madureira tem a revista do discipulado. Você pode, dentro da própria equipe de evangelismo, ter uma equipe de discipulado. E nessa revista discipulado, quando fala aí no 5.3 sobre os temas para o discipulado, que até cita aí Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a criação, o homem, o pecado, e começa a citar vários aí da página 193 até a 194. Tem tudo aqui, ó, na revista discipulado. Então, é uma boa estratégia para discipular esse novo crente, que aqui vai ensinar sobre conheça a sua Bíblia, conheça o seu Deus, conheça o seu Salvador, conheça o seu Consolador, e assim segue até a parte do batismo, dízimo, oferta, o andar, o viver, como fazer, como proceder. Então, sejamos um proclamador do Evangelho, né? Sejamos nós um proclamador do Evangelho. Que nós vamos formar mais proclamadores do Evangelho. Não se esqueça, tá? Que o ser humano ele tem sede de Deus. Mesmo que, como eu disse lá no começo, alguns aí, né, digam que, olha, existe uma força superior ou alguma coisa nesse sentido, cabe a nós mostrar ao mundo que, na verdade, o que eles precisam é de quê? O que eles precisam de verdade? Eles precisam de Deus. Esse vazio que eles estão procurando o tempo todo preencher, só é completado com Jesus Cristo. Nós precisamos apresentar esse evangelho de Cristo, tá? Apresentar esse evangelho como sendo a única saída para os questionamentos que eles fazem, para os questionamentos do ser humano, para soluções, principalmente para a vida. Então, principalmente para a vida eterna, né? Então, vamos fazer isso, vamos ser um proclamador do Evangelho. Eu espero que essa revista, vamos falar sobre a prova já, mas eu espero que essa revista ela tenha norteado vocês aí nessa questão do evangelismo, essa apostila. Eu espero que as nossas conversas aí tenham trazido alguma coisa positiva para nós, tá? Eu vou só mudar a tela aqui. Vamos lá. Pronto. Então, é isso aí. Essa é a nossa apostila. Essa foi evangelismo. Vamos tentar aplicar ao máximo em nossas vidas. Se nós aplicarmos aí 10% de tudo isso, você pode ter certeza que a igreja que você congrega, que o local que você trabalha, o ambiente que você vive, o seu espaço familiar vai ser diferente. Aplica isso. Que Deus te abençoe nesse quesito. Vamos então falar sobre a prova, né? Eu passar um trabalho, mas eu vou passar uma prova só, bem objetiva, tranquila. São algumas questões que você vai responder marcando, tá? Então, eu vou passar ela para ti aqui no Zap. Terminando aqui, eu já vou mandar no Zap tudo aquilo que eu falei para vocês. Vou mandar, inclusive, esses slides aqui para vocês também, tá? Eu vou mandar essa prova e você vai imprimir ela, pode imprimir ela, responder e passar para o pastor Paulo, tá?
lá na secretaria na segunda-feira que vem. Ou então, você pode também ir lá nele e pegar ela impressa. Tá? Ah, não tem como imprimir, pode ir lá pegar ela impressa. E, em última hipótese, tá? Você pode também me mandar no e-mail que eu vou postar lá no grupo agora. Tá? Só que não me mandem respostas. Que teve alguma turma aí que mandou assim, resposta tal, 2, resposta tal. Não. Se você tiver como responder a prova no Word, eu vou te mandar ela no Word. Responder ela no Word, me devolver ela respondida, faça isso. Se não, imprima, responda e entregue para o pastor Paulo Rodrigo. Tá certo? Porque vai ficar mais fácil a correção. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Se Deus nos permitir, em outros momentos estaremos juntos aqui. Mas ao mais, fica aqui a minha gratidão a vocês e que aquilo que eu não consegui passar, que o Espírito Santo possa completar no vosso entendimento. Deus abençoe. Obrigado aí pela sua participação, pela sua presença. Quero já aqui agradecer ao pastor Paulo Rodrigo, o pastor Silas Batista e o nosso presidente, pastor Amarildo, que nos permitiram, essas 3 pessoas nos permitiram estar aqui junto com vocês. Deus abençoe e até uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir.